Olá, pessoal. Gravando aqui mais um vídeo na série de introdução ao aceleracionismo, de introdução no pensamento aceleracionista e os tópicos filosóficos que estão ao redor desse pensamento e dessa orientação filosófica, digamos assim. Hoje eu fiz uma apresentação e eu vou tentar ser o mais sucinto e rápido possível, porque é um tema meio amplo e meio difícil, né? Que tem aí, no mínimo, uns 3, 4 livros de debate e que é possível de se extrair o que eu quero apresentar aqui, que é sobre a distinção do pensamento do Nick Land, que eu já apresentei em outros momentos aqui, que eu pretendo continuar falando, com o do Reza Negarestani, que é um filósofo iraniano, famoso também nesse meio, porque ele foi um dos primeiros a escrever teoria ficção, que é o tipo assim de produção, né, de filosofia que mistura aí a ficção e a teoria tradicional, padrão. E essa minha apresentação é uma tentativa de mostrar como o neorracionalismo, que é o pensamento do Negarestani, né, a ideia que o Negarestani começa a postular, é a extensão do sistema de segurança humano que o Land descreve, que o Land fala, né? E que eu já também apresentei em alguns momentos anteriores. Então, essa minha apresentação ela é meio tendenciosa e é completamente baseada em dois textos que eu vou mostrar aqui agora. O primeiro é o Spirit and the Crypt, Negarestani versus Land, do Vincent Lee, que ele faz uma abordagem tanto do livro do Negarestani mais famoso, o Inteligência e Espírito, como também dos textos recentes do Land, a tese recente dele sobre Bitcoin, e que é também o tema que eu vou me atentar mais aqui. E o outro artigo também é um artigo chamado Emancipação pela Expansão da Inteligibilidade, ou do Programa Permanente de Colonização do Pensamento, de uma escritora, filósofa brasileira chamada Euzaran Mohamed Radwan Omar Osman, ou Zara. E aí, só assim de introdução para quem não está entendendo muito do debate, o Negarestani ele é um cara que era muito próximo do CCRU e que era muito próximo do pensamento, né, de teoria ficção e tal. Ele tem esse texto, esse livro, né, o Cyclopedia, de 2008, que é um Negarestani totalmente landianizado, né, totalmente ali próximo do pacote. E aí, de repente, depois de uns anos, ele lança o Inteligência e Espírito, que é como o Vincent Lee descreve, é a tentativa do Negarestani de dar para a filosofia continental a sua fase hegeliana e esquecer ali o que a fase Land estava falando, né? Estava projetando. E aí o Vincent Lee, nesse artigo aqui, Spirit and the Crypt, ele coloca que o Negarestani ele fundamenta e delineia a filosofia neorracionalista com uma base crítica ao anti-humanismo do Land. Então, embora ele não cite o Land diretamente no Inteligência Espírita, é essencial perceber como o Land é o Voldemort, né? É o Sauron do livro, é aquele que não é nomeado. É ele não é citado diretamente, mas é claramente uma tentativa, a filosofia neorracionalista é uma tentativa de ser uma resposta ativa aos postulados do Land, aos postulados que o landianismo, digamos assim, postulou e pensou durante esses tempos, né? E que o Negarestani, querendo ou não, tem um contato, tem uma proximidade, porque afinal ele era leitor da coisa, né? Ele era próximo da coisa. Eu queria começar essa apresentação falando como o Land, qual é o diagnóstico do Land em relação a essa questão da razão né, dentro do pensamento geral dele. O Land imagina o tecnocapitalismo, né, lá no Meltdown ele já fala disso, como um mecanismo de desterritorializar a razão, à medida que a revolução incessante das forças produtivas, então, né, a revolução do capital, culmina em uma superinteligência pós-humana artificial que ultrapassa os limites da nossa compreensão. Então, de jeito bem sintetizado, esse parágrafo
fala do projeto geral do Land no sentido de capital, cibernética, etc. Né? Não no sentido lá da filosofia do Kant, da metafísica, do número, etc. Mas nesse sentido capital, esse parágrafo está certíssimo aqui em sintetizar isso sobre o Land. Essa citação do Circuitries, ela sintetiza também muito bem. Ó. É totalmente supersticioso imaginar que o domínio humano da cultura terrestre ainda esteja marcado em séculos, quanto mais em alguma perpetuidade metafísica. O caminho para o pensamento não passa mais por um aprofundamento da cognição humana, mas sim por um tornar-se desumano da cognição. Uma migração da cognição para o reservatório de tecnosciência planetária emergente para paisagens desumanizadas. Então a gente deixa de ser humano. A gente deixa aí e vai passar para outra fase, vai para outro momento. E a desterritorialização, que é o movimento de saída de território, né, de revolução, de mudança e de aceleração, ele desterritorializa a razão. Então, o capitalismo ele desterritorializa a razão também. Qual é a questão do projeto do Negarestani? Né? Quais são os prolegômenos do projeto do Negarestani? Eu estou tomando um café aqui, então vai ter uma pausa assim para eu dar um golinho no meu café. Baseando-se na ideia do Hegel, né? Lá o Hegel da dialética, Hegel pré-Marx, do Geist, como uma comunidade de agentes racionais, e na ênfase de Sellers e Brandon, que são outros filósofos aí fonte do Negarestani, na importância da linguagem para a sociabilidade, o projeto do Negarestani, que ele deixa explícito assim, que ele propõe no primeiro capítulo do Inteligência e Espírito, entre a concepção e a transformação, pensa numa abordagem funcional da filosofia da mente, por conceber as duas condições necessárias para a possibilidade da estruturação da mente, da experiência inteligível, como a sociabilidade dos agentes e um espaço semântico da linguagem pública. Então, o que é isso, né? É o jogo entre semântica, linguagem e razão. O Negarestani está preocupado como a socialidade e a semântica permitem que a nossa mente, né, que a forma que a nossa mente se constitui, não só se modela e se torna autoconsciente, mas também pode se transformar de acordo com as normas historicamente mutáveis, além de qualquer coisa fixa ou essência substantiva. Então ele está contra uma questão essencialista da mente, da consciência, etc. E ele está preocupado em como o fator da socialidade, o fator histórico, configuram formas de automodelagem, digamos assim. Essa citação primeira aqui sobre a questão da linguagem pública, apenas em virtude da estrutura semântica, multicamadas da linguagem, a socialidade se torna um espaço normativo de agentes racionais cognitivos. Não me lembro se era cognitivos, mas provavelmente sim. E essa segunda aqui, ao se conceber como configurativa ou estruturante consciência de si mesmo no mundo, a mente é dotada de uma história ao invés de uma mera natureza ou passado. Uma vez que existe uma história da história, existe a possibilidade de abolir o que é dado na história. Então a gente está vendo aqui um projeto que relaciona a possibilidade da mente e da inteligência se modelarem por meio de agentes e também um fator histórico importante, né? Querendo ou não, a gente sabe aí do peso do Hegel dentro desse pensamento do Negarestani. Essas citações aqui é do Crypt do Spirit and the Crypt, lá do Vincent Lee. Os anti-humanistas, eles tentam buscar uma negação do humano em nome de uma coisa abstrata e inteligível. O Negarestani propõe que o humano deve certamente ser transformado, ele deve ser desnudado das estruturas transcendentais contingentes que restringe o campo de experiência sensível, mas que isso deve ser feito por meio de determinada negação de dar e pedir razões, por meio de justificativas e normas no espaço semântico da linguagem pública. Então, sei lá, enquanto o Land, por exemplo, identifica o problema do humano e aí pontua, ó, acabou, vai para frente, próximo. O Negarestani ele está preocupado com outra forma de embarcar numa transformação do humano, né? Numa transformação do que é humano.
Em vez de diagnosticar os traços conservadores dos humanos para abolir eles, os anti-humanistas tomam o partido da imagem dogmática do humanismo conservador do ser humano, supostamente em nome de uma alteridade radical. Essa é a crítica do Negarestani aos anti-humanistas, né? Na medida em que tais alternativas anti-humanistas renunciar aos recursos Geistig necessários para diagnosticar e suspender os traços ou características conservadoras do humano, eles se tornam servos daquele conceito muito conservador do humano que originalmente se propuseram escapar. Acompanhar essa leitura dos anti-humanistas, dos humanos e do capitalismo para o Negarestani é ver que a inteligência é sempre algo que pode ser negado concretamente pela modelagem de si mesmo, de modo a determinar quais aspectos da mente são necessários, no caso a socialidade e a semântica, e quais são contingentes. Então, o Negarestani, percebendo a lógica disso, ele pontua que esses postulados da mente são sujeitos à revisão por meio da postulação de novas normas para o pensamento e para a ação. Reconhecer o que é universal e necessário sobre si mesmo, né, no sentido da mente, a mente torna-se capaz de revisar os tipos ou estruturas transcendentais que antes eram considerados universais e necessários para a realização de suas habilidades ou cognições. Nesse sentido, uma outra questão que também, dentro do projeto do Negarestani, desperta uma ira nele, né? Aqui a gente vê que tem uma clara oposição ao anti-humanismo, né? Nesse anti-humanismo como ele é concebido. Outra também que gera a ira é a visão genealógica global de que, dadas as relações de poder social, a influência corrompe a razão, né? As relações sociais de poder influenciam a corrupção da razão, então toda razão deve ser maculada por relações de poder, sem exceção. Isso aqui é a oposição dele a esse raciocínio anti-razão de muitos, de que, ok, se a razão, se a ciência, se o iluminismo ocidental, moderno, europeu, implicou num projeto e que deu errado, então beleza, a gente tem que acabar com a razão. Enfim, a razão criou a bomba atômica lá do Oppenheimer. Então, se ela fez esse horror, não vamos mais embarcar num projeto que ainda fale de razão. Mas a crítica do Negarestani, e que eu até concordo de certo ponto, se a gente não distingue razão em relação de poder, no sentido, né, do capitalismo, a crítica genealógica é ela própria redutiva às relações de poder, na medida em que também depende de recursos racionais para travar sua guerra total contra a razão. Essa citação aqui do Inteligência e Espírito sintetiza bem esse outro ponto do projeto dele de oposição, né? Tal tese é baseada em achatar as distinções entre as práticas linguísticas sociais e as práticas sociais em geral. Na ausência dessa diferenciação, qualquer conversa sobre condições reais ou materiais e, portanto, qualquer crítica das relações sociais é mais inclinada do que a conversa cotidiana, que, sem a objetividade, é em todos os sentidos arbitrária e dogmaticamente subjetiva. No capítulo 2, né, a gente viu aqui um pouco do capítulo 1, entre a concepção e a transformação, né? No capítulo 2, uma visão externa de nós mesmos como uma AGI experimental, problemas, conceitos e modelos, o Negarestani também propõe um outro aspecto importante da obra dele, que é a inteligência artificial geral, né? Ou inteligência geral artificial. As condições necessárias para a possibilidade de uma inteligência aperceptiva seria possível a partir do momento que a gente construiria uma inteligência geral artificial, que é o experimento mental que o Negarestani vai articular aí para a ideia dele. Né? O Negarestani, em um primeiro momento, ele começa a postular várias concepções pós-humanas, né, de uma inteligência artificial geral, como a tese de desconexão do David Rodin, para um pós-humanismo ilimitado. O David Rodin, ele é um filósofo, ele tem um livro sobre pós-humanismo de 2014, como também essa concepção dominante de superinteligência artificial como radicalmente diferente do que somos e geralmente com uma malevolência com o resultado padrão. Também a oposição dele a esses futuros de inteligência artificial onde, né, a humanidade só perde. No caso é o Terminator 2, né?
É o estereótipo da Skynet e o futuro onde as máquinas e a inteligência artificial ela só vence, né, digamos assim. Em vez de uma teologia apofática da inteligência artificial geral pós-humana como radicalmente outra, ou baseada em aspectos secundários e contingentes da mente, o Negarestani defende que a gente tem que procurar as condições necessárias da mente no espaço sociosemântico da razão para partir daí pensar uma inteligência artificial geral. E aí eu entro nas críticas, né, e nos postulados contrários ao neorracionalismo do Negarestani, a partir do momento que a gente vê aqui que ele está tentando construir um projeto novo, um projeto filosófico novo, mas ainda ultra apegado em vários vícios e várias ideias, em vários terrenos epistemológicos que são produtores do problema que ele também identifica. Essa citação aqui do texto da Zara Osman, é muito interessante porque o problema do Negarestani não é só a tentativa de criar um projeto que desemboca em uma resposta apegada com o gerador do problema, sabe? Digamos assim. Mas é também o que ele traz junto. Por meio da filosofia da mente, cujo fundo é o Geist hegeliano, né? E as interpretações analíticas e pragmáticas, o Negarestani ele desenvolve uma filosofia do espírito cujo propósito é a emancipação pela expansão da inteligibilidade. Então, tudo isso que a gente viu, todo o jogo entre razão e mente, e a possibilidade de automodelagem, de reconhecimento, do espaço das razões, do espaço da semântica, da socialidade, tudo isso é parte da ideia de emancipação pela expansão da inteligibilidade. Então, o projeto emancipatório dele, né, que também é chamado de humanismo ou humanismo racional, pressupõe a existência de um pequeno núcleo, né, uma coisa final aí, de que seria improvável a gente abrir mão e ainda continuar a pertencer à humanidade, né, ainda continuar com a classificação humana. Né? Como para o médico Frankenstein, a imortalidade do corpo não importa tanto enquanto houver suportes outros para aquilo que constitui nossa humanidade. A possibilidade mesma de persistir pela via da razão. A isso, o Negarestani dá o nome de invariâncias normativas, que é a capacidade humana de adentrar no espaço lógico das razões por meio da socialização dos agentes racionais no espaço semântico da linguagem pública, né? Como nas práticas discursivas, linguísticas e sociais. E bem inquirir e modificar as regras de direção a uma cada vez mais autônoma, a cada vez maior autonomia cognitiva, teórica e prática. O Geist, nessa ideia aqui da expansão da inteligibilidade, o Geist ele não se apresenta como Deus ex machina, então ele não se apresenta como a resolução de tudo, né? Essa emancipação cognitiva, ela se dá e acontece na medida em que a experiência do Geist enseje a unificação das exigências locais ou experiências pessoais com as chama de impessoalidade ou objetividade do pensamento. Então, o Geist não é que ele vai resolver tudo e não é que ele vai só desempenhar o peso teleológico que tem no Hegel. Mas esse Geist ele vai ser importante a partir do momento que ele vai unificar as exigências locais e experiências pessoais com essas tais ambições universais. A defesa do racionalismo ela acontece de modo como se existissem sistemas de pensamento irracionais, né? E racionais a gente sabe bem que nos termos da racionalidade centrada na Europa, centrada no modelo antropocentrista do mundo, a exclusão e a seletividade é bastante grande. Né? No texto aqui a citação é bem interessante. Ó. Irracionais em que termos? Nos termos de uma racionalidade euronorte-centrada ou antropoetnocentrada, ou numa neorracionalista, cuja concepção de inteligência destituída de toda e qualquer materialidade pode subsistir a quase tudo,
menos ao próprio projeto de aprofundamento da racionalidade humana? Talvez aquilo que sobra de humano no inumanismo de Negarestani seja não apenas um silogismo, mas o bastião de uma racionalidade situada, porque inscrita desde um projeto civilizador já bastante conhecido. Essa crítica eu acho interessante porque é parte disso. O Negarestani está propondo uma coisa que supostamente seria nova, mas ela parece uma repetição de um projeto moderno, enfim, que está ali inscrito no projeto racional, conhecido há muito tempo. A armadilha dá-se de tal modo que ou reconhecemos que somos animais racionais e podemos todos entrar na arena do debate público comum, ou não somos. Então, o Negarestani ele não clama por um excepcionalismo humano, de forma alguma ele não tem uma postura ultra antropocêntrica de colocar ali um paradigma excepcional do ser humano. Mas ele postula que a gente se torna fiel àquilo que somos por meio de uma transparência total de toda e qualquer inteligibilidade produzida, apegados à inteligência que criamos enquanto comunidade e que a gente adentra de bom grado ao espaço da razão se a gente quiser fazer parte da história da inteligência. Então, beleza, não tem excepcionalismo humano, mas tem aí um claro imperialismo da razão, né? E perdão pelo termo forte, mas fazer parte da história da inteligência e esse apego que a gente, como comunidade humana, precisa ter ao espaço da razão para fazer parte desse futuro onde o Geist vai reunir as exigências locais e específicas com as ambições universais, isso aí eu acho que é imperialismo mesmo. A reflexão que eu também fico buscando com o neorracionalismo nesse sentido é onde está esse projeto epistêmico, né? Onde está fundado ele. Na metafísica ocidental. Então, a concepção da subjetividade, mundo e emancipação, né, propostas nessa metafísica ocidental, é muito situada numa fundação colonial da ontologia contemporânea e que continuou seu processo extrator tanto de subjetividades e mundos, devido à falácia tanto da existência de uma história comum, onde não há projetos históricos existentes, quanto da ideia de que não há mundo melhor por vir, com suas epistemia práticas para além daquele que nos prometem há 500 anos. Essa citação é fantástica e é parte disso, dessa crítica que se produz ao neorracionalismo e ao Negarestani. Porque o fundamento desse projeto epistêmico continua sendo a metafísica ocidental. Então, independente de nacionalidade do autor, independente de o quão bem intencionado o projeto seja, ele não é tão distinto, por exemplo, sei lá, de qualquer outro projeto ocidental, metafísico ocidental, que tenha surgido aí recentemente. O Geist ele vai se desprender do lugar de origem? Essa é uma reflexão que o texto busca e que eu também fico tendo em relação a esse postulado do neorracionalismo, né, e como se junta aí Hegel, filosofia da mente, espaço da razão, etc. É preciso que a tarefa do pensamento abra mão do contato imediato com terra, com território e com etnia, né, com etnicidade. Visto que os condicionamentos locais e contingentes não devem reificar a mente como se essa tivesse uma essência substantivada ou fosse uma coisa, como é a natureza para ele. Então, esse projeto aí do neorracionalismo, né, de Geist e reunião do local e do universal, ele vai abrir mão dessas coisas aqui. Ele vai abrir mão do território, da etnia, da terra, etc. Porque essas cápsulas locais e contingentes não devem reificar a mente como se essa tivesse uma essência substantivada. Esses condicionamentos eles vão perdendo a relevância na medida em que a agência do Geist encontra o caminho para a impessoalidade e objetividade. Ou seja, na medida que essas exigências locais e as ambições universais sejam totalmente suspensas na experiência do saber absoluto, o projeto de emancipação universal ele surge, ele se une, né? Ele é o resultado dessa união aí e desse jogo das coisas. O texto do Vincent Lee é muito interessante, porque ele coloca aí umas 10 objeções do pensamento do Negarestani ao Land, que está presente dentro da obra dele,
e que o projeto do neorracionalismo se constitui, basicamente, e, ao mesmo tempo, são postulados, são objeções, né, que só corroboram com tanto o meu ponto, tanto com a minha crítica ao neorracionalismo, né, tanto quanto o meu receio com esse projeto, como também mostra a ineficácia do pensamento do Negarestani em tentar criticar o Nick Land, em tentar se opor ao projeto do Nick Land. E isso é o que eu quero abordar aqui agora. Esses primeiros motivos, eu vou passar dar uma passada rápida, ó, porque são as objeções do Negarestani ao Land. Né? A sociabilidade e a semântica são as condições necessárias para a realização da inteligência. Ele acha que isso é oposto ao pensamento do Land. Né? A concepção anti-humanista do humano como um dado imediato recapitula os tropos dogmáticos do humanismo conservador. O capitalismo não é a totalidade completa da história, uma vez que a comunidade de agentes racionais pode postular e buscar novas normas sobre como a sociedade deve funcionar. O quadro plano, né, do inglês flat picture, elimina a distinção entre causas e razões, levando a um panpsiquismo que vê as normas como dadas na natureza. Um ceticismo ganancioso rejeita a base semântica da razão, reduzindo a processos naturais ou relações de poder, mesmo que dependa da semântica para efetuar sua crítica da razão. É tipo, assim, enfim, apesar da piada que eu queria fazer, eu acho isso muito curioso, que é tipo, não critique a razão, porque para criticar a razão você está fazendo uso da razão. Enfim, né? O modelo da superinteligência da teoria dos jogos depende de características que pressupõem condições necessárias mais gerais, como socialidade semântica. Eu não soube traduzir a teoria dos jogos tão bem, então deixei assim. O problema da indução do Hume invalida os modelos da mente que veem a indução como sozinha o suficiente para a realização da mente. A visão do tempo, negando o humano, reifica os traços contingentes destes como um dado. As inteligências auto-organizadas não são realmente inteligentes, uma vez que a verdadeira inteligência requer a capacidade de autodeterminar suas próprias normas. E, por fim, uma vez que o espaço das razões é irredutível ao reino causal, a inteligência é livre para perseguir normas autodeterminadas sem se preocupar com o fato de que toda a vida acabará se extinguindo. E aí, a gente parte para a resposta, não resposta, né, mas para a outra abordagem que a gente pode se ter a partir dessas tentativas do Negarestani de se opor ao Land, que é o próprio Nick Land. Né? Na recente tese dele sobre o Bitcoin, a gente percebe, e o Vincent Lee apresenta no artigo dele, várias ideias do Land que colocam em xeque totalmente essas objeções que o Negarestani acha que acha que consegue ter em relação ao pensamento do Land. Né? O Land, primeiro, ele descreve o funcionamento do Bitcoin, o que eu não vou fazer aqui, né? Bitcoin, blockchain, etc. Penso eu que todos têm essa ideia, todos já sabem aí o que é. Se não sabem, procurem aí no YouTube Daniel Fraga, sei lá. E aí, a afirmação do Land é de que o Bitcoin faz o que a filosofia crítica faz, só que melhor. Pode parecer chocante assim, né? Tipo, como assim? Mas todos já viram um vídeo que eu falo sobre o pensamento do Land e a relação com a metafísica, com o número, e em como a filosofia, a tradição da filosofia ocidental, tradicional, padrão, é sempre hierárquica e é sempre prender as nossas categorias de fato, né? É sempre criar uma aparência do real e não o real em si, e que a filosofia deveria ter a tarefa de produção, e que ele coloca a esquizoanálise dentro do motor para resolver o problema da metafísica, etc., vai entender melhor isso. Né? Por quê? O Bitcoin ele delineia o transcendental do empírico, o ser dos seres e a verdade das falsas aparências. Nos termos do Kant, o blockchain registra todas as transações seria um número. Então, o blockchain é um número. A realidade, a verdade. Cópias falsificadas de Bitcoin são, portanto, fenômenos, aparências ou só objetos de experiências possíveis. O que o protocolo Bitcoin faz é fornecer um meio automatizado e infalível para eliminar aparências fraudulentas do blockchain, de forma que ele possa encarnar a totalidade das transações reais. O próprio sistema é o ser de tais seres, o critério final de existência confiável.
No final, o blockchain não pode ser subordinado a qualquer princípio de realidade, qualquer que seja, que ele mesmo não autorize. Para o Land, o que ele identifica no Bitcoin, e eu acho que isso não deveria ser colocado em xeque, porque, enfim, desde o Anti-Édipo ali, desde o Baudrillard, desde o Lyotard, desde o Deleuze-Guattari, a gente estava vendo uma discussão sobre moeda e sobre signos de forma muito profunda. Então, a galera zoa assim, né? Tipo, Nick Land louco do Bitcoin, Bitcoin é só bullshit. Mas eu acho que o argumento não deveria ser esse. O que o Land observa nessa tese dele do Bitcoin e nesse jogo que ele faz com os termos kantianos, o Land tem como os inimigos teóricos principais os neo-humanistas, como o Negarestani. E, óbvio, ele também não cita, nem nada do tipo. Mas se a gente for ver, para que a cognição humana é mais apta a julgar o que é real e verdadeiro nos espaços das razões do que os algoritmos, programas e códigos automatizados, é os inimigos número 1 do cara, sabe? Tipo, a partir do momento que alguém acredita que a cognição humana, que esse espaço das razões é mais apto a julgar a realidade e a verdade, né, o real e o verdadeiro, do que algoritmo, programa e código, essa pessoa está errada. Enfim, né, dentro da lógica do Land, isso faz bastante sentido. O Bitcoin é uma forma de critério automatizado para a seleção e separação da realidade das suas falsas aparências, sem que uma comunidade de agentes racionais seja necessária para debater opiniões sobre o que eles pensam ser certo, opiniões que estão sempre sujeitas à revisão e, portanto, a erros, corrupção e preconceito. O Bitcoin, ele quebra as nossas instituições racionais e aproximações do real por meio de uma prova bruta e técnica da realidade que não está mais sujeita à descrição, debate e revisão. A característica distintiva do jogo Bitcoin é que ele produz decisões vinculativas sem um árbitro ou dependência de acordo prévio. A coordenação não é presumida nem invocada, mas produzida. Isso dentro da lógica do Land, que é de filosofia como produção, é muito interessante. Muito, muito, muito interessante. Se o Bitcoin marca a automação da inteligência, a razão sociosemântica só pode ser vista como um sistema inteligente possível entre muitos outros possíveis. Em vez de condições necessárias universais da inteligência, como a primeira objeção do Negarestani nos faz acreditar. Então aí já vemos que uma das objeções do Negarestani não segue fato, né? Não é fato. Dado que o Land imagina uma forma de inteligência diferente e de fato superior ao raciocínio sociosemântico, né, ao raciocínio Negarestani, a segunda objeção do Reza, de que ele adere a uma visão dogmática do humano, também não se sustenta. O Land ele não está confundindo os aspectos da contingência e locais da experiência humana como um dado imediato. Ele não está fazendo esse movimento. Ao mesmo tempo, o foco do Negarestani na expansão da experiência humana por meio da sociabilidade e da semântica ainda tem um resquício de uma desterritorialização meramente relativa dos bloqueios epistêmicos para o real. À medida que o espaço das razões nunca está acessando diretamente o real, só se aproximando por meio das revisões, e, portanto, entendimentos, modelos e teorias, pelo menos parcialmente errôneos. Essa outra citação do Land eu também acho bem interessante, porque, novamente, não é uma citação, mas eu acho que é boa para a gente questionar as objeções que o Reza tem com o pensamento do Land. Não é apenas uma prática calculista, mas que crucialmente exclui toda a discricionariedade. Como o Bitcoin, entre outras redes algorítmicas, demonstra, DAIP de razões não é a única condição necessária para a inteligência, nem mesmo a melhor. Mesmo que os privilégios do signo linguístico sejam mais do que um mero acidente, eles não são, por essa concessão, garantida uma supremacia durável. E isso dentro da lógica, por exemplo, de Deleuze e Guattari é muito interessante, porque, de fato, o capitalismo ele é analfabeto, né? A gente começa a ter um problema também quando a gente se apega a uma forma de signo linguístico e a uma forma de comunicação. Então, se o projeto do neorracionalismo ainda está preso a uma semântica e a uma certa socialidade com base nos aspectos discursivos e que são a ponte para esse espaço das razões, né, para esse jogo de DAIP de razões e ser as condições para a inteligência,
aí a gente também vê uma possível falha no pensamento, né? O Negarestani está errado ao afirmar que o modelo do Land, o modelo de humano do Land, refica seus aspectos contingentes e locais, uma vez que ele vê os humanos como sociossemânticos, ou o que ele chama de seres políticos. Isso não impede o Land de buscar ir além de nossos aspectos contingentes e de nossa base sociossemântica, reconhecendo sistemas inteligentes diferentes e superiores. É o Reza quem antropomorfiza o espaço das inteligências possíveis para uma instância paroquial modelada na cognição humana. Então, é muito interessante esse jogo, né? O Land ele não tem um impedimento de ir além da contingência e da base sociosemântica. É o próprio Reza quem coloca a cognição humana e só reforça um certo antropocentrismo dentro dessa modelação e dentro do espaço das inteligências possíveis. Outra crítica do Negarestani para o Land é essa que, como eu tinha mostrado aqui, ó, o capitalismo não é a totalidade completa da história. Mas para o Land, será que o capitalismo é o fim? Porque longe de instanciar o fim da história, né, o fim estático da história e até do tempo, o capital ele é a própria autossuperação incessante. Né? Se a gente vê lá no Anti-Édipo, é isso mesmo. O capital é revolucionário, o capital todo instante está se revolucionando, todo instante está gerando seu limite. À medida que ensina sucessivamente provas técnicas do que é mais inovador, inteligente e eficiente do que o que tinha sido anteriormente, sua falta de apego a si mesmo excede tudo que a esquerda foi capaz de corresponder de forma consistente. A escandalosa imortalidade do capital é derivada exclusivamente de sua inventividade em maneiras de se matar. Então é bem longe, no pensamento do Land, né, é bem longe achar que o capitalismo é o fim e achar que o capitalismo é o fim estático da história, né, é o fim estático do tempo. Em vários pontos do texto do Cryptocurrency, do Land, né, essa tese nova dele sobre Bitcoin, o Land argumenta que criticar o empírico separando do transcendental é pensar um pouco como o próprio tempo, na medida em que o tempo é o que nunca pode ser superado, o que abole todas as coisas contingentes para deixar apenas a si mesmo como critério da realidade. O Bitcoin, ele seria tão fulcral assim porque ele funciona encarnando o próprio tempo à medida que bloqueia sucessivamente em provas do que é real, que não pode ser revertido. O tempo é capturado à medida que fica tenso na execução de uma operação autológica por meio do qual o ser é decidido. Dessa forma, o processo que divide o futuro do passado fornece um critério seletivo. A outra objeção do Negarestani essa concepção do tempo reforçaria o humanismo dogmático. Né? Naquela época, só pode negar o humano se esse último abrigar traços determinados e fixos. Aqui, como em outros lugares, no entanto, o modelo do tempo do Land, então, como eu falei antes no slide anterior, o modelo do tempo do Land não pressupõe uma visão contingente e local do humano. O Land pode endossar a compreensão sociosemântica do Negarestani sobre o humano e ainda assim sustentar que o tempo abole o humano ao reconhecer outras formas superiores da inteligência, como a própria sucessão absoluta do blockchain. Nesse jogo, o Negarestani é o humanista dogmático. Na medida em que ele confunde traços da contingência e locais de inteligência como socialidade semântica com todo o espaço das inteligências possíveis. Em outro sentido, o Land ele mantém o anti-humanismo dele, que busca negar tanto as estruturas contingentes da humanidade quanto a base formal sociosemântica em nome de outros sistemas inteligentes, que podem filtrar melhor as idealizações do real do que o espaço das razões poderia sequer começar a se aproximar. O sistema de segurança humana, na lógica do Land, é justamente o sistema que mantém a nossa crença em humano. É o sistema, é o Édipo, é o ego, são as instituições, o Estado, é a família. O sistema de segurança humana é o sistema que vai proteger e que vai defender a razão, que vai defender o imperialismo da razão, que vai defender a crença no não real, que é basicamente o que a metafísica ocidental e o que essa tradição faz, para mim, é o que explica muito bem a lógica neorracionalista e o que explica o Reza Negarestani. Né? Extensões do sistema de segurança humana. O Negarestani esquece que a busca de qualquer norma pressupõe automaticamente que busquemos a inteligência para alcançar essa norma.
Embora o espírito seja livre para selecionar suas próprias normas determinadas por meio do espaço das razões, né? Esses são apenas os meios para o devir daquilo que ele não pode escolher. Um impulso universal primordial para o autocultivo. Deixar de buscar o autocultivo com base na crença de que determinadas nossas próprias normas seria deixar de agir de maneira inteligente e provavelmente ser totalmente eliminados. Ao endossar a distinção humeana, né, do Hume, Humeana, né? Acho que é melhor do que Humeana. Pré-crítica é, deve ou causa, razões de uma forma que ignora o telos intrínseco da autocultura da inteligência, bem como reifica o espírito humano como único e, portanto, o melhor sistema de inteligência, o Negarestani acredita que conseguiu ir além do anti-humanismo de Land. Aí é ir além, né? Não foi. Na verdade, ele não só interpretou mal muitos dos princípios centrais do Land, mas também antropomorfizou dogmaticamente a inteligência, reduzindo a uma instância paroquial sociosemântica entre muitas outras formas superiores, bem como não consegue alcançar a autoconsciência da norma universal, pressuposto por aquele sistema inteligente paroquial no qual ele se encontra. Então, o Reza não só erra em interpretar mal os princípios centrais do Land, e que o Land, nessa tese depois, esclarece muito mais, como ele não consegue nem alcançar a autoconsciência da norma universal, que é o pressuposto por esse sistema que ele concentra. Né? O Negarestani, sem dúvida, poderia refinar e qualificar ainda mais suas objeções, e aqui é uma citação do Vincent Lee, mas há um ponto em que toda discussão como a nossa deve terminar, onde o espaço das razões deve dar lugar ao vazio estelar. Isso não é mais uma questão de discussão, mas de demonstração, então não cabe, em última análise, nem aos humanistas, nem aos anti-humanistas julgar, só o tempo irá dizer. Na minha ideia, ver o neorracionalismo como extensão do sistema de segurança humano faz total sentido, visto que é um projeto filosófico que se agarra num Geist e numa dialética, numa narrativa que ainda não que não consegue abarcar mais o mundo como é, numa metafísica que também não se sustenta e que basicamente está morta, num projeto filosófico que se propõe como novo e diferente, mas que só está repetindo e reforçando os vícios da modernidade e do Ocidente, e não consegue nem criticar o grande nêmesis dele, né, que é o senhor Nick Land. Gostaria de finalizar agradecendo quem viu o vídeo e tal, acho que ficou meio longo, mas, novamente, no vídeo de hoje a gente vê que o senhor Nicholas Land realmente é um filósofo bastante bom, porque, enfim, é muito bom. Another banger, Mr. Land. Até mais, pessoal.